A energia de fusão mudaria o mundo para sempre de forma dramática. Por exemplo, 1 bilhão de pessoas teria acesso à eletricidade. Hoje, quase 1 bilhão de pessoas ainda não têm energia elétrica e muitas outras só têm eletricidade de forma esporádica. Se reduzíssemos o custo da energia, a disponibilidade de eletricidade no mundo todo aumentaria substancialmente. As reações de fusão nuclear são mais energéticas do que as combustões químicas do petróleo, carvão e gás natural. Mesmo a energia solar e eólica nunca vão se igualar à energia de fusão quando se trata de custo-benefício e acessibilidade. O aumento do acesso à energia levaria a uma melhora na saúde, crescimento econômico e estabilidade social para essas pessoas. Eventualmente, isso poderia tirar a maioria dessas pessoas da pobreza. Além disso, a água do oceano, que seria usada para alimentar a fusão nuclear, é consideravelmente mais abundante do que os combustíveis fósseis. Por esse motivo, a fusão poderia fornecer eletricidade suficiente para durar milhões de anos. As contas de energia despencariam. Quando a fusão nuclear amadurecer e as economias de escala tornarem o processo menos caro, o custo médio por quilowatt de eletricidade poderá cair drasticamente. A eletricidade poderia custar até 1/10 do que custa hoje. Isso beneficiaria praticamente todas as pessoas na Terra. E as indústrias que mais consomem energia, como manufatura, mineração, construção e agricultura, teriam barreiras de entrada muito menores, o que poderia levar a níveis muito mais altos de produtividade e crescimento econômico. Reatores de fusão poderiam substituir os motores da maioria dos veículos. Quando os reatores de fusão forem pequenos e leves o suficiente, eles poderão substituir os motores de veículos pessoais, navios e trens de alta velocidade. Nesse contexto, os veículos não precisariam mais ser reabastecidos ou ligados à tomada. E os reatores de fusão provavelmente sempre terão uma relação potência-peso maior do que as baterias que armazenam energia solar e eólica. Reatores de fusão modulares avançados poderiam até mesmo alimentar carros elétricos voadores e aeronaves. No entanto, isso pode levar algum tempo para acontecer, porque a blindagem ao redor dos reatores de fusão precisará ser composta por materiais extremamente leves e duráveis. Teríamos uma concorrência quase ilimitada. Reatores de fusão poderiam alimentar alguns dos maiores e mais avançados centros de dados que já existiram. Esses centros de dados podem incluir supercomputadores, computadores quânticos e outros. E supercondutores à temperatura ambiente poderiam proporcionar benefícios adicionais de eficiência energética nos próximos 80 anos. Superinteligências artificiais podem inicialmente precisar desses grandes e complexos centros de dados para maximizar suas capacidades. Empresas e governos poderiam rodar simulações sem parar. Reatores de fusão poderiam possibilitar simulações contínuas e altamente precisas de cenários da vida real relacionados à sociologia, engajamentos militares, comportamentos de compra e muito mais. Essas simulações poderiam conter bilhões de IAs com inteligência geral e comportamentos que se assemelham aos dos seres humanos. Ambientes persistentes e fotorrealistas de realidade virtual e metaverso também funcionariam 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que parecessem realidades paralelas à nossa própria realidade. Poderíamos acabar com a fome no mundo. A produção de alimentos poderia se multiplicar na maior parte do mundo. Isso porque a energia necessária para plantar, colher, processar, transportar, vender e cozinhar alimentos despencaria se montadores moleculares se tornassem possíveis. Eles poderiam produzir alimentos em excesso nos países em desenvolvimento, desde que fossem abastecidos por reatores de fusão operando continuamente. A água potável seria mais barata de produzir. Hoje, a energia representa 1/3 do custo de remoção do sal da água do mar. Os reatores de fusão poderiam reduzir o custo de energia em 90%. Isso poderia fazer com que as secas e a escassez de água potável se tornassem coisas do passado. Mas água potável poderia nos ajudar a irrigar desertos para aumentar enormemente o suprimento de alimentos. E nós reduziríamos muito a chance de países em desenvolvimento lutarem entre si por água. Naves espaciais teriam energia quase ilimitada. Os lançamentos de espaçonaves ainda exigiriam foguetes químicos. Mas propulsores iônicos poderiam de repente se tornar muito mais potentes e duradouros por causa de reatores de fusão compactos dentro das espaçonaves.
Uma espaçonave movida à fusão poderia viajar para Marte em apenas um mês, em vez de 6 meses. Viagens espaciais para as regiões externas do Sistema Solar e até mesmo para fora do Sistema Solar poderiam se tornar muito mais viáveis por causa da energia duradoura fornecida pela fusão. Além disso, longas viagens espaciais também seriam dramaticamente mais baratas. As mudanças climáticas poderiam ser revertidas. Atualmente, 36 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono são lançadas na atmosfera todos os anos. A fusão não emite toxinas nocivas como o dióxido de carbono ou outros gases de efeito estufa na atmosfera. Seu principal subproduto é o hélio, que é um gás não tóxico. À medida que a fusão se torna mais comum, as usinas de energia de combustíveis fósseis podem ser totalmente substituídas por usinas de fusão, o que ajudaria a mitigar o aquecimento global. A energia que ela fornece também poderia acelerar a remoção e o armazenamento de dióxido de carbono de toda a atmosfera. Isso resultaria na reversão total do aquecimento global. Como resultado, as temperaturas globais e os níveis do mar poderiam voltar aos níveis que estavam antes da interferência humana. Outras fontes de energia poderiam perder relevância. A energia de fusão poderia fornecer mais energia para um determinado peso de combustível do que qualquer outra fonte de energia que consome combustível atualmente em uso. A fusão pode ser produzida usando água do oceano como insumo. Como a água do oceano é muito mais abundante do que o petróleo e o carvão, essas fontes de energia poderiam se tornar praticamente obsoletas. A energia proveniente da fusão estaria disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente da quantidade de luz solar e vento no ambiente ao redor. Então, até mesmo a energia solar e eólica poderia perder relevância em situações específicas. E a fusão nuclear pode ser, teoricamente, 10 vezes mais eficiente do que a fissão nuclear. Governos que exportam petróleo perderiam uma influência considerável no mundo. Assim que a fusão tiver um custo significativamente menor do que os sistemas baseados em combustíveis fósseis, nações que dependem fortemente da exportação de petróleo podem perder relevância considerável na economia global. Menos guerras seriam travadas por petróleo e outros combustíveis fósseis, e haveria muito menos intervenção de países de língua inglesa no Oriente Médio. A oposição política à energia de fusão pode ser intensa. A indústria de combustíveis fósseis pode entrar em extinção assim que os reatores de fusão se tornarem comuns. Por causa disso, a fusão pode ser vista como uma ameaça muito maior aos lucros deles do que a energia solar ou eólica jamais poderia ser. Lobistas do setor de energia, grupos de interesse especial e políticos podem espalhar mentiras descaradas sobre a energia de fusão décadas antes que ela tenha a chance de se tornar comum. Uma porcentagem considerável da população mundial pode ser levada a acreditar que a fusão é muito mais perigosa e ineficaz do que realmente é. Cientistas de verdade podem ter dificuldade para educar o público devido à abundância de meias-verdades e enganações que permeiam a sociedade global. Redes de mídia tendenciosas poderiam comunicar o tempo todo que precisamos salvar os empregos dos trabalhadores da indústria de combustíveis fósseis. Grandes protestos poderiam estourar ao redor das usinas de fusão devido ao medo generalizado de perda de empregos. No melhor cenário, as empresas de combustíveis fósseis mais progressistas poderiam aprender a se adaptar ao cenário energético em mudança e gradualmente fazer a transição para oferecer energia de fusão. Obrigado por assistir. Assista ao próximo vídeo sobre tecnologias do futuro.